Olá, meus caros. Na aula de hoje, veremos que nem todas as parábolas são histórias grandes com vários personagens. Hoje veremos uma parábola bem curtinha, porém muito representativa nas nossas vidas, que é a parábola do sal e da luz, muito conhecida nos textos bíblicos. Nos acompanhe até o final da aula. Olá, meus caros, bem-vindos a mais uma aula. Como eu comentei na abertura desse vídeo, a parábola de hoje ela é bem curtinha, porém muito representativa. Ela é citada em vários textos bíblicos, mas lembrando que, como eu havia comentado no começo do vídeo, nem todas as parábolas são histórias longas ou tem um monte de personagens. Essas são basicamente duas ilustrações, ao qual eu vou ler e depois nós estudaremos com bastante detalhe e trazendo as aplicações necessárias para as nossas vidas, ok? O texto então que eu vou ler para vocês, ele está em Mateus 5, do versículo 13 até o 16. Nos diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Muito bem, então a ilustração aqui são dois elementos interessantíssimos e muito importantes em todas as culturas, seja na cultura antiga, ao qual esse texto foi escrito, seja na nossa cultura, que são os elementos do sal e da luz. O primeiro elemento, que é o elemento do sal, o sal ele cumpriu um papel muito importante na antiguidade, não só, tudo bem, o papel mais conhecido que aquilo que nós colocamos aqui no texto, é o papel de dar o sabor. Então você imagina que comer uma comida sem sal ela é extremamente sonsa, sem graça. É uma comida que não tem aquele prazer do paladar. O sal ele tem esse poder de, digamos assim, deixar os sabores mais evidentes. Então o sal ele tem esse poder muito interessante. E o sal também tem várias funções. Na antiguidade, por exemplo, quando não existia geladeira, o sal ele é usado para conservação. Por quê? Uma das propriedades do sal é tirar o excesso de umidade. Ele tira praticamente toda a umidade do alimento, deixa o alimento ressecado. E justamente a umidade é onde que crescem as bactérias. Então, por exemplo, você vê em várias culturas, aqui no Brasil, por exemplo, principalmente no norte, é muito conhecido, norte e nordeste, é muito conhecida a carne de sal, que é a carne seca, uma carne que ela é totalmente coberta de sal. Eu não sei exatamente como funciona o processo, mas é uma carne muito saborosa. E ela pode ser ali, ela fica um tempo acomodada fora da geladeira, por conta dessa quantidade excessiva de sal que não deixa com que as bactérias se proliferem. Então o sal ele é muito importante na antiguidade como forma de conservação, mas o texto em específico aqui ele está tratando principalmente dessa questão do sabor. Então nós lemos aqui no primeiro versículo, no 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. É claro que hoje em dia, a gente tem que ler a parábola no contexto principalmente da época que foi escrito. Hoje em dia, talvez existem processos químicos mais avançados para que o sal retorne à sua função, o sal deixe de ser poluído ou contaminado. Se você estudar aqui num contexto da Palestina, num contexto onde o sal era exclusivamente feito da evaporação de nutrientes do Mar Morto, se esse sal for armazenado de forma equivocada, se esse sal acabar se misturando com lodo, com qualquer outra coisa, esse sal vai ficar sonso, esse sal vai perder sua utilidade, e aí o processo é muito complicado depois. O processo de extração do sal da água ele é relativamente simples e muito antigo, que era o que o pessoal fazia antigamente, deixava ali piscinões de água, essa água evaporava e o que sobravam ali eram as pilhas de sal que eles recolhiam e faziam todo o processo seguinte. Claro que ainda assim não é um processo extremamente simples, demandava mão de obra, demandava uma grande área, então está ali o processo de extração do sal. Então,
o questionamento de Jesus aqui, o que fazer com o sal quando ele perde o sabor? Realmente não tinha-se muito o que fazer na época. Eu estou com um monte de sal aqui, todo contaminado, todo embolorado, não há muito o que fazer. Talvez hoje, né, com a tecnologia, como eu havia comentado, pode ser que nós tenhamos alguma função química para poder voltar o sal à sua originalidade, né, o famoso cloreto de sódio, NaCl. Então que o sal, uma vez perdido o seu valor, principalmente na antiguidade, ele simplesmente vai ser jogado fora e pisado pelos homens. Mas chama atenção, né, essa comparação com o sal, principalmente porque aqui no versículo 13 ainda, se o sal perder o seu sabor, né, como restaurá-lo, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós, sendo comparados ao sal, quando eu me refiro a nós, eu estou falando cristãos de interdenominacionais, né, cristãos de qualquer denominação, somos pessoas que devemos ter em nós essas qualidades do sal. E uma das que me chamou a atenção, dentre os vários comentários bíblicos que eu li, é a qualidade de o sal ser praticamente invisível. Por exemplo, se eu pegar aqui duas massas de pães, né, uma massa tem sal e outra não tem sal. Visualmente você não vai nem imaginar qual tem sal e qual não tem, você só vai perceber no sabor. Então uma característica interessante do sal é que ele é praticamente invisível aos olhos humanos, aí, aos olhos nus. E, porém, ele faz toda a diferença na massa. Assim deve ser, né, o cristão, assim deve ser aquele que diz professar o amor de Cristo. Ele deve ser aquele que traz esse sabor ao mundo, que dá essa ideia, digamos assim, essa suavidade nas relações, esse sabor no relacionamento humano. O cristão deve ser essa pessoa, mas ao mesmo tempo, algo que é muito comum, infelizmente, no nosso meio, ele está longe desse estrelato, sabe aquela coisa, olha, eu sou um cristão, eu faço muita diferença no mundo. Isso não combina com a ilustração do sal e não combina nem com as palavras de Jesus. Muito pelo contrário, né? O sal, nós devemos ser sal, quando ele é colocado em excesso, ele faz muito mal. Então, se você tem uma comida ali com sal em excesso, ou seja, você está abrindo mão ali do sal e jogando na sua comida, além de problemas de sabor, você pode ter problemas até de hipertensão, porque a gente sabe que quando uma pessoa tem alguns problemas aí de hipertensão, a primeira coisa que o médico manda controlar, o sal, abaixa o sal. Agora, sem sal totalmente impossível, né? Boa parte dos nossos processos físico-químicos aqui do corpo necessitam do cloreto de sódio para poder funcionar. Então o sal ele tem que ser na medida certa. E eu acho que é isso que essa parábola nos traz de mais interessante. Nem em excesso, nem na sobra. Então essa é a primeira parte da ilustração, né? Vimos o sal como excesso e como sobra. Segunda parte da ilustração, bem interessante também, é a luz. A luz ela começa aqui a partir do versículo 14. Olha só. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Falar de luz no mundo de hoje é até mais complicado do que no passado, porque no passado a luz era basicamente as luzes aí do fogo natural, a luz da lamparina a óleo. Então, hoje em dia, quando a luz está ao alcance de um dedo, você clica e já tem luz, é um pouco mais complicado. Mas ainda assim, a luz ela tem uma característica, embora ela chame muito mais atenção do que o sal, assim, visualmente falando, ela também tem essa característica de tanto o excesso quanto a falta são prejudiciais, né? Fazendo aqui uma experiência bastante simples, a falta da luz, por exemplo, ó, se eu simplesmente apagar a luz, a falta da luz ela é complicada. Claro que ainda tem um pouco de iluminação natural aqui, mas a falta é complicada. Ela limita um pouco o acesso aos recursos visuais. Então, falta de luz é complicado. Mas o excesso de luz também é prejudicial. Eu vou abrir um pouco a janela só para você ver um pouco da luz natural, mas olha só. Está vendo que o excesso de luz ele estoura a imagem? Também é complicadíssimo. A luz, quando você posiciona ela dentro de uma casa, né, e aí tem vários estudos, né, a física ela trata muito bem nessa questão da luz. Por exemplo, eu vou colocar uma luz aqui no meu ambiente, onde ela é colocada? No alto
e no centro. Eu não posso pegar a luz do meu quarto e colocar aqui no meio, por exemplo. Ia ficar atrapalhando, né? Você está conversando com uma pessoa, a luz está na sua cara. Então a luz ela também tem que ser colocada no lugar certo e a luz ela também tem que ter a intensidade certa. O próprio Senhor Deus, quando criou os nossos corpos celestes, a nossa relação com o Sol também é uma relação fantástica. O Sol ele é essencial para a vida. Agora, você imaginou se o Sol ficasse batendo 24 horas por dia na tua cara? Ou 24 horas por dia ali na plantação? Seria complicadíssimo. Por isso que onde falta muito Sol e onde tem excesso de Sol são os extremos do nosso planeta. As áreas mais habitáveis são as áreas onde o Sol ele acontece em equilíbrio entre 24 horas de Sol e 24 horas de luz. Claro, desconsiderando aí as movimentações da Terra que aumentam ou diminuem os dias, tá? Mas de modo geral, na média, nós temos aí 12 horas, perdão, falei 24, né? 12 horas de Sol e 12 horas de escuridão. É isso que traz um equilíbrio para o nosso sistema aqui na Terra. E a luz também ela tem que ser bem equilibrada, né? Até a luz do Sol na nossa vida. Por exemplo, se você ficar muito tempo sem tomar luz do Sol, você tem alguns problemas, né, na catalisação aí da vitamina D, por exemplo. Se você tomar muita luz do Sol, por exemplo, diariamente sem a devida proteção, corre risco de desenvolver diversas doenças de pele, inclusive o câncer. Câncer de pele, que é uma doença, infelizmente, muito comum aqui no nosso país. Então, até a luz do Sol ela tem que ser moderada, nem muito, nem pouco. Né? Para quem teve bebês recentemente, aí, a minha mais nova está com 3 anos já, mas os bebês, principalmente quando nascem, né, que ele tem esse primeiro contato com o Sol, recomenda-se esse banho de Sol para ajudar, né, o desenvolvimento até das próprias defesas do organismo. Então, tomar alguns minutinhos de Sol, aí, principalmente o Sol da manhã, né, que é o Sol um pouco mais fraco, ajuda muito o desenvolvimento do nosso bebê e do nosso corpo também. Então, o excesso e a falta de luz solar também é muito complicada. E são essas as características, né, que são colocadas aqui no texto. Não se pode esconder, aqui ainda no versículo 14, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ou seja, ninguém vai pegar uma lamparina e colocar debaixo de uma vasilha. Como eu disse, ela tem que ser colocada no lugar certo. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de você diante dos homens para que vejam suas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Cuidado com esse versículo muito mal interpretado por sinal, tá? A nossa luz ela tem que brilhar diante dos homens, mais uma vez, de maneira discreta, de maneira objetiva e de maneira lúcida. A gente não pode ofuscar as pessoas, né? Nossa, minha luz é muito forte, eu vou ofuscar vocês. Até porque nós não temos de fato luz própria, né? A luz que nós emitimos é uma luz refletida de Deus. É a luz do Evangelho. Então nós não somos estrelas cadentes aí que temos luz própria. A nossa luz, principalmente, nós devemos refletir aquele que está em nós. Isso é muito importante. Então, cuidado com esse versículo aqui, quando diz que a nossa luz tem que ser brilhante diante dos homens para que vejam as nossas boas obras. Cuidado com essa ideia, tá? A questão aqui não está simplesmente eu sair aí alardeando aos 4 cantos como eu sou bonzinho, como eu faço boas obras, muito pelo contrário, né? O próprio texto bíblico diz que a sua mão esquerda não vê o que a sua mão direita faz. Né? Quando você for fazer uma doação, quando você vai fazer uma boa obra, que seja discreta, que seja objetiva. Então, como é que a gente considera esses dois extremos aí? Como é que as pessoas veem as nossas boas obras e ao mesmo tempo como é que a gente faz escondido? Pelo nosso lidar, pela forma como nós agimos, né? A forma como nós agimos em sociedade, né, o nosso relacionamento, quando alguém nos ofende, quando alguém é extremado com relação a nós. Então, o nosso lidar deve ser um lidar que chame atenção. Falar, peraí, aquele cara respondeu de uma maneira muito coerente, ou aquele cara tem agido de uma forma muito coerente. É isso que significa que as nossas boas obras sejam vistas diante dos homens, né? Não que nós saímos alardeando por aí, nossa, eu sou fazedor de boas obras. Então, muito cuidado com esse estrelismo mais uma vez. É muito complicado. Tá legal? Continuando, né, finalmente, para que, com essas boas obras, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, essa segunda parte do versículo é essencial para complementar a primeira. Por que as nossas boas obras, ou por que o nosso proceder ele deve ser bem visto? Para que nós sejamos elogiados? Não. Para que as suas obras glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, mais uma vez, quando você se vê elogiado por uma boa obra,
É legal receber um elogio. Quem não gosta, né? Não vou aqui ser hipócrita e falar, pô, gostei do jeito que você agiu. É gostoso. Isso agrada ao nosso coração. Mas, de fato, o principal motivo de que nós fazemos as boas obras não é para ganhar um favor, não é para receber um galardão. Isso são consequências que, no mínimo, nós nem mereceríamos, mas as nossas boas obras, o nosso proceder, ele tem que ser feito para que o nosso Pai seja louvado, para que Deus seja louvado. Ele é o resultado final de toda adoração, ele é o motivo final de tudo que nós cremos, de tudo que nós adoramos. Muito bem, meus caros, em resumo, a parábola do sal e da luz é essa. Claro que aí tem inúmeros significados que nós poderíamos trazer, mas o objetivo, mais uma vez, desses estudos é trazer o essencial para que nós possamos pensar como isso pode fazer a diferença nas nossas vidas. Bom, para que você que acompanhou a parábola até aqui, muito obrigado. Antes de encerrar, eu gostaria de orar pela sua vida. Eu não sei quais são as condições que o levaram a trazer até esse vídeo aqui, se você já é nosso assinante, se você está começando agora, mas eu oro para que Deus abençoe ricamente a sua vida. Então, alguns minutinhos de oração para que nós encerremos a nossa aula. Amado e bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelo momento que o Senhor nos concede, de abrir o nosso coração, de conhecer um pouco mais da Tua Palavra, através das Suas parábolas, Pai. Que a exemplo dessa parábola do sal e da luz, nós sejamos sal e luz na vida das pessoas, Pai, não de forma exagerada, mas de forma discreta, de forma relevante, que faça diferença na vida das pessoas, Pai. Obrigado por todos esses que estão acompanhando a aula até aqui. Sabemos que vivemos uma sociedade que tem enfrentado muitos problemas, Pai. Que o Senhor abençoe ricamente a cada um que está aqui, preparado e ouvindo essa aula, Pai, em qualquer momento que seja, Pai. Obrigado, Pai, pela vida de todos eles. Obrigado, Pai, pela vida de todos que têm acompanhado o nosso canal também, Senhor. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de todos. Nós oramos e a nossa oração nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu caro, então, por ter acompanhado a aula até aqui. Não deixe de deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo, que é feito grátis, mas com muito carinho, para que possa abençoar a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe ricamente e desejo a todos uma excelente semana.